Olá, rico dia para você que passa aqui pelo Periscope. A gente vai conversar hoje especificamente sobre a questão do decreto negativo, como ele nos sabota. E para o pessoal que está chegando, bom dia. Para o pessoal que vai ver no replay também, um bom dia. Esse scope, então, é dedicado especificamente ao decreto negativo e como ele nos sabota. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar um pouquinho, fazer uma definição para você de decreto negativo. Ele aparece quando você passou por um evento traumático, ou seja, passou por uma situação que houve uma disfunção na sua malha energética. E por causa disso, para não passar por isso de novo, para evitar o sofrimento seu e de outras pessoas, para evitar a exposição sua de outras pessoas, para evitar ser visto de uma maneira inapropriada por outras pessoas e se sentir inadequado, a gente cria os decretos negativos, ou seja, a gente nunca mais quer passar por aquilo ali. E aí a gente vai botar toda a nossa energia, intenção, propósito e principalmente vai manter esse decreto negativo. Bom dia, Mariângela. Vai manter esse decreto negativo até ele não ser mais útil, ser entendido, ser compreendido, ser vibrado como não mais útil. O decreto negativo, então, se mantém porque ele é um sistema de defesa. E obrigada, Maria Ângela, por convidar seus amigos no Twitter. E esse decreto negativo, então, ele lhe prejudica em vários aspectos. Primeiro aspecto, que você não vai sair do lugar, porque o decreto negativo é como se fosse um campo de força, que é elástico, é como um balão, tem uma limitação. Tu vai ir até um ponto, mas vai voltar. E esse decreto negativo pode ser em qualquer área. Normalmente se estuda decretos negativos em 7 níveis, que são as chaves de acesso aos 7 níveis de felicidade, aos 7 níveis de realização, aos 7 níveis de compreensão, aos 7 níveis de uso da nossa potencialidade. E isso pode acontecer em qualquer área, pode acontecer nas finanças, nos relacionamentos, na saúde e no trabalho. Pode acontecer em qualquer área. Então, desde que a pessoa tenha passado por um evento que gerou uma ruptura na sua malha energética, que foi tão intenso a sua perda de poder, e por essa perda de poder ela vai gerar um sistema de defesa, já que ela não tem nenhum outro, ela gera esse que é repelente tanto das situações que pode trazer mais dor, como das situações semelhantes que pode levar ela à prosperidade em todos os níveis. Prosperidade emocional, prosperidade física, prosperidade relacional. Então, ela vai ficar parada. Uma, é um sistema de defesa. Então, a nossa parte mais instintiva vai manter isso. 2, a gente não vai acessar nada além do que aquele sistema de defesa permite acessar. Então, isso é um processo de sabotagem, porque você está pronto para ir para uma outra etapa, mas você não vai, porque tem esse campo, essa sensação que tem algo que lhe segura. Então, um dos decretos negativos mais comuns é o decreto de lealdade à tribo de origem. E esse decreto ele tem duas facetas. Uma delas é eu vou copiar, porque aí eu me sinto na tribo, eu vou copiar por gratidão a essa tribo, eu vou copiar a atitude, o fato, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de interagir, para que eu não destoie desse grupo. São as pessoas que nos apoiaram, são pessoas que, principalmente quando a gente era pequeno, fizeram toda a diferença. E aí a gente continua seguindo isso para mostrar que a gente tá junto.
E nem sempre é isso que a gente precisa fazer. Cada um tem o seu propósito de vida, como é que vai estar junto em tudo. Então, assim, por exemplo, uma pessoa sofreu muito e a gente vê esse sofrimento dela. E aí, como eu já vi meus alunos dizerem, eu nunca mais quero me relacionar. O que que acontece? Naquele momento ali se cria, através da própria energia da pessoa, esse campo repulsor, que vai fazer duas coisas. Ou vai atrair as pessoas erradas, ou vai atrair pessoas que confirmem que não é bom ter pessoas por perto. E aí o nosso sistema nervoso, ele vai agir de uma maneira incrível, vendo que o isolamento é uma coisa boa, porque não gera dor. O isolamento é confortável, porque não gera dor. E aí é mais um motivo para manter esse sistema, a crença de lealdade à tribo, né? O decreto negativo de lealdade à tribo, ele gera também um decreto negativo que eu me basto. E na verdade isso não existe. A gente está sempre interagindo com as pessoas, não só porque a gente precisa, porque é útil para todos os envolvidos. Tá? Então, acaba gerando uma série de problemas. E aí a pessoa às vezes quer se aproximar do público que ela veio para servir, para interagir, para trocar experiências, e ela não consegue. E isso faz, gera um monte de frustração, confirma que o mundo não é seguro, porque daí você vai estar atraindo pessoas esquisitas para manter aquele halo, né, para manter o decreto negativo ativo, e vai tá repelindo oportunidades importantes para você e para aqueles que dependem da sua vibração, direta ou indiretamente. Então, assim, a questão do decreto negativo tem um que é muito bacana, é o decreto negativo de gratidão. Depois tem o decreto negativo de fidelidade. Tá? O decreto negativo de fidelidade é um decreto muito, 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 muito poderoso. Por exemplo, você está lá se relacionando com uma pessoa, ela, por exemplo, está no leite morte, ou está indo para algum lugar, ou ela está se mudando permanentemente para um outro local, e você diz assim, eu nunca mais vou deixar de fazer contato com você. Eu nunca mais, por exemplo, o caso da pessoa tá lá entre a vida e a morte, é um casal, tá? Ou um deles sofre um acidente e morre, e aí a outra pessoa fica com aquela sensação que a pessoa foi tão bacana comigo, ou a pessoa foi tão importante para mim, eu não posso deixar de demonstrar essa importância, e aí eu vou ficar demonstrando isso, me isolando de outros relacionamentos. Outro decreto de lealdade à tribo que eu falei antes, mas não expliquei, é o decreto negativo de gratidão. Existe uma grande corrente, eu mesmo posto todos os dias a importância da gratidão, mas a gratidão que nos leva ao sofrimento, em algum nível, tem alguma coisa a ser revista aí. Tá? A gratidão que sacrifica novas experiências, que a gente fica dividido entre fazer e não fazer. Tá? Essa é a gratidão, é um decreto negativo de gratidão. Então é bom ser grato, mas a gente pode interpretar essa gratidão de outra maneira, indo além. Tá? Porque quem gosta de ver a gente bem, feliz, prosperando, progredindo, interagindo, se sentindo bem com as coisas que faz. Então, quando eu atendo meus clientes, ou eu trabalho os cursos de autossabotagem, eu trabalho especificamente a remodelagem do conceito de gratidão no final das sequências de EFT. Então, no início eu trabalho por que eu sou grata àquela pessoa, quais os motivos que confirmam isso, batendo nos pontos, e depois no final eu faço uma remodelagem. O que significa essa remodelagem? Um novo aspecto sobre o conceito de gratidão. Quando tem uma pessoa que fez um decreto negativo de gratidão,
É muito importante falar primeiro todos os motivos que ela se sente grata. Por que ela não pode deixar aquele decreto ir? Por que ela não pode deixar aquela malha energética que ela mesma criou para mostrar para outra pessoa que ela é grata eternamente? E por que é importante depois seguir? Eu lembro de atender vários clientes assim, e um deles me disse, na verdade foi uma moça, né? Eu quero ter uma família, eu quero ter um relacionamento saudável, mas eu tenho esse relacionamento que é um efeito ioiô. A pessoa já me disse que não quer manter um relacionamento estável comigo. Ela já disse isso com todas as letras e eu, cada vez que ela vem, eu continuo aceitando. E eu não sei porquê, mas eu não me sinto confortável mais com isso, não aguento mais isso. Mas não consigo parar. Tá? Então aí tá o efeito é dominado, a pessoa é dominada pelo decreto. Isso é uma coisa muito ruim. Não consigo mudar isso em mim. Parece que eu tô presa a essa pessoa de alguma maneira. Então aí, primeiro eu fiz todo um trabalho com ela para desmanchar isso, onde ela pôde dizer tudo que estava mantendo ela com essa pessoa. Nós encontramos a situação que essa moça, enquanto era estudante, teve problemas de relacionamento com os colegas e essa foi a única pessoa, esse rapaz foi a única pessoa que ficou do lado dela quando ela se sentia isolada dos outros colegas, os colegas isolavam ela, e até hoje não se sabe exatamente o motivo, mas a sensação que ela tinha é que quando ela chegava, os colegas silenciavam, os colegas não falavam muito com ela, os colegas não interagiam, né? Às vezes faziam umas brincadeirinhas meio esquisitas, e ela foi se sentindo mal, isolada, sem entender o que estava acontecendo, e a única pessoa que ela pôde contar, inclusive falar o que ela sentia, foi esse rapaz. Então, quando eles começaram a ter um relacionamento casual, né? Ela se apegou ao rapaz, que a gente diz assim, a pessoa se apegou. Na verdade, ela entrou na frequência da retribuição a qualquer custo. E mesmo o rapaz sendo claro, dizendo desde o início que não queria nada com ela sério, que não queria manter um relacionamento sério, que queria só se relacionar sexualmente e era só. Ele foi claro desde o início. E ela tinha aquela coisa, aquela sensação que tinha que estar perto dele, que tinha que estar junto, que tinha que mesmo que ele dissesse que não queria um relacionamento, que tinha que estar disponível para ele. Então, alguns relacionamentos doentes têm essa base, essa fonte nesse decreto negativo de gratidão. E o decreto negativo de fidelidade, uma vez eu peguei com uma cliente minha, ela ficou. Foi uma pessoa que ela casou por muitos anos, ela se dava muito bem com essa pessoa. Não era só o amor do casamento, tinha uma amizade tremenda entre os dois. E quando ele ficou doente e foi morrendo aos pouquinhos, né? Eles numa conversa, ele disse assim: agora que meus dias estão contados, né? Tenho certeza que tu vai partir para um outro relacionamento. E aí ela disse: não, eu sou eternamente fiel a ti. Com o sentimento verdadeiro dentro dela. Não falando aquilo só para fazer o marido se sentir melhor, mas com aquilo vibrando dentro dela. Então, naquele momento, ela gerou um decreto de lealdade à tribo do tipo decreto de fidelidade, negativo de fidelidade, e ela nunca mais conseguiu se relacionar com outra pessoa. Depois de 10 anos, isso que apareciam pessoas que queriam conversar com ela, que queriam interagir com ela, e ela sempre repelindo, sempre achando um defeito na pessoa, sempre achando alguma coisa assim esquisita na pessoa que procurava para ela, e nós fizemos EFT e isso mudou completamente para ela. A primeira pessoa que eu citei sobre os decretos negativos de gratidão, ela em seguida
se abriu para um outro relacionamento, inclusive se casou, tem um gurizinho muito bonitinho, e tá muito feliz nessa nova etapa de vida dela. E a que fez o decreto de fidelidade, negativo de fidelidade, hoje está bem melhor, hoje ela interage melhor com os clientes dela, hoje ela tem uma vida bem mais saudável e ela se sente realmente aberta para se relacionar com outras pessoas. Né? Então, o grau de liberdade que a remoção de um decreto negativo pode gerar, tá? E isso que eu tô falando nos relacionamentos. Se vocês falarem, se quiserem que eu fale a respeito de dinheiro, isso vale um outro scope que também dá muito pano para manga, tá? Então, ficou hoje aí a mensagem. Hoje não tem sequências de EFT, mas vocês podem visitar no youtube.com/narakeui. Lá existem os... eu montei um playlist com a questão dos chakras de riqueza. Fiquem à vontade, entrem lá no meu canal do YouTube e vejam esse material. Montei alguns playlists bem bacanas para vocês. Estou organizando, na verdade, o canal do YouTube por assuntos e aí você vai conseguir acessar. E também, se gostar, curte os vídeos, compartilha os vídeos, comenta, deixa suas dúvidas por lá. Então é youtube.com/narakeui e você pode te inscrever, curtir, compartilhar, comentar, tá? Deixar suas dúvidas por lá e quero dizer, desejo um excelente dia, um rico dia para você e até o próximo Scope. Tchau!